Olá. Olá, segundo ano, como vocês estão? Tudo bem? Já estou aqui aguardando por vocês para a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar aí sobre Claude Monet. Vamos lá, o pessoal está chegando, o pessoal está se conectando. Nós vamos falar hoje aí sobre a pintura, né? Então, esse ano a gente já falou sobre vários movimentos. Agora a gente vai conhecer um pouco dos artistas. E o artista de hoje selecionado é Claude Monet, tá bom? Estou aqui recebendo o pessoal. É rapidinho, só o tempo do pessoal se conectar para iniciarmos as nossas atividades de hoje. Mas nós vamos falar aí sobre Claude Monet, né, que é um pintor impressionista. Então, quando a gente fala assim, pintor impressionista, o que quer dizer isso, né? Ele pintava as impressões de uma cena e não a realidade absoluta. Então, geralmente, ele fazia suas pinturas, né, suas paisagens, sem as pessoas. Então, ele demonstrava aí o encanto na sua obra, trabalhando aí com pinceladas leves, e aí ele falava aí muito sobre luz, né? Luz e movimento. Eu estou aqui conversando com vocês, mas estou recebendo o pessoal, tá bom, gente? Então vamos lá, o pessoal está aí chegando, e aí a gente vai falando. Então a gente vai falar sobre a pintura. Então a gente fala que a pintura faz parte da história do homem, né? Porque tem lá desde a pré-história, onde eles começaram aí a usar então elementos da natureza, como as flores, os frutos, né? O próprio sangue dos animais para poder aí pintar aí a sua arte. Mas a gente fala desta evolução até os dias de hoje. Então foram surgindo aí muitas cores, foram surgindo vários tipos de tinta, e a gente vai falar aí um pouquinho de cada, tá bom? E o artista de hoje que a gente selecionou é Claude Monet. Então ele é o pintor impressionista, né? Ele resolveu ser pintor. Isso foi muito bem-vindo pela sua tia, que era amante de pintura, e ela foi quem o incentivou. Ele também, aos 15 anos, ele fez muitas caricaturas, e aí ele tanto fez quanto vendeu essas caricaturas. Vocês sabiam disso? Não, então a gente vai estudar, tá bom? Ele gostava muito de pintar ao ar livre, gostava muito de pintar paisagens, e isso fez a diferença na sua obra. Bom, eu vou começar então, acredito que agora a maioria já esteja conectado, tá bom? Então eu já vou começar aí para poder passar direitinho. Oi, Isabela, bom dia. Oi, Guilherme, bom dia. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Então vamos lá, vou compartilhar aí a tela, tá bom? Para darmos início então às atividades de hoje. E aí nós vamos falar sobre a pintura. Então, o que é a pintura, né? É a atividade artística que consiste aí na aplicação de pigmentos coloridos em um plano bidimensional, geralmente em uma superfície previamente preparada para tal uso. A superfície de aplicação dos pigmentos também pode variar, desde murais e paredes até as telas próprias para pintura. Opa, chegou mais alguém. Ela pode ser vinculada tanto à produção de imagens decorativas, quanto imagens de representação, ou seja, figurativa e abstrata. E aí, quando a gente começa a falar, então, né, desse tipo de pintura, nós estamos falando das várias técnicas. Nós já entendemos que aí, com o desenvolvimento dos movimentos da arte moderna, da arte contemporânea, surgiram aí muitas técnicas, foram desenvolvidas várias habilidades, e aí teve um destaque muito grande nessa área. Mas nem sempre foi assim. Então, se a gente pensar lá na pré-história, tudo começou muito simples.
e foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje, nós temos aí o avanço da tecnologia. Então, você vai comprar e vai uma tinta, não mistura mais como a gente fazia, né? É a própria máquina que faz a mistura. Então, isso também foi refletindo aí na própria arte. Então, como é hoje em dia? Hoje nós temos aí a fotografia, então as pessoas usam essa forma na hora de fazer a sua arte, então une uma técnica com a outra, fica bem diferente. Então a gente vai estudando aí como é feito, mas ainda temos os artistas que usam a tela como base, e a gente tem que valorizar muito, né, esse trabalho manual. Nós falamos aí então da arte figurativa, é aquela que a gente olha e reconhece as formas, são bem definidas. Também temos a abstrata, aquilo que eu olho e não identifico as formas, né? Nós vimos isso também aí no cubismo, com a influência de Paul Cézanne. Tudo isso faz parte aí das nossas atividades. Bom, continuando. Nós temos então aí a história da pintura. A pintura então acompanha o ser humano por toda a sua história, visto isso através da arte, né, rupestre. Ela também foi uma das principais formas de representação dos povos medievais do Renascimento até o século XX. E aí a gente tem grandes destaques. Quando a gente fala de Mona Lisa, quem não conhece, né? Então, ela foi um marco muito grande. E aí nós vamos estudando essa evolução, essa evolução. Quando chegou no século XX, a técnica da pintura continuou a ser valorizada por vários tipos de designs, de ilustradores, de estilistas, especialmente na publicidade. Então, eles foram usando aí as cores e as formas para dar vida à sua arte. Mas aí, com o surgimento da fotografia, a pintura do cavalete enfrenta aí uma competição difícil. Lembra quando a gente fala aí do hiperrealismo? Eles começam a usar técnicas diferentes, então foi modificando a forma com que os artistas executavam a sua arte. E muitos daqueles que pintavam antes com o uso do cavalete também tiveram que evoluir e descobrir novas formas, como nós hoje em dia pensa no nosso dia a dia, né? Estávamos acostumados com uma rotina, certo? O que aconteceu quando veio a pandemia? Tivemos que mudar os nossos paradigmas, então, o nosso modo de enxergar as coisas, a nossa rotina diária. E aí, o que aconteceu? Surgiram novas formas de lidar. Mas a gente passou por uma fase difícil, lembra? Veio o medo, veio os obstáculos, será que eu vou conseguir? A gente era influenciado pelo que a gente assistia, pelo que as pessoas falavam. Assim aconteceu também com os artistas. Muitos foram criticados, outros conseguiram se manter, descobrir novas formas, e assim foi a evolução. Bom, penso logo, faço pinturas. Essa forma de expressão artística existe aí que tem um aluno aqui e eu vou aceitar porque sempre assiste. Essa forma de expressão artística existe aí há muito tempo na história da humanidade. Como já demonstraram as pinturas rupestres. Essa atividade surgiu aí nos primórdios da história do homem, como pode ser observado nas pinturas encontradas em Altamira, lá na Espanha, Lascaux, na França, em 25 mil anos antes de Cristo. Nos sítios de Nice, na França, há evidências da existência de pinturas de escultura em pedra e mármore que datam cerca de 25 mil anos atrás, revelando a origem de uma expressão estética, fato que separa radicalmente o homem das outras espécies. E aí, o que a gente fala? Que eles desenhavam exatamente o que acontecia no seu dia a dia. Aí nós temos aqui a ilustração, que é até engraçadinha, mas olha lá, observa aí o detalhe. Então, ele desenhou exatamente o que aconteceu com ele. E é isso que a gente fala, olha lá, o que ele via,
o que acontecia era o que ele retratava. Ou um ritual, como que a gente fala assim, ele queria capturar um animal, então ele já desenhava como se o animal tivesse capturado, tá bom? Então eram tudo cenas do seu dia a dia. Bom, além disso, nós temos aí as figuras, né, que a gente trabalha no nosso dia a dia, chamadas pinturas figurativas. Quando há a reprodução de uma realidade familiar e natural. A pintura é essencialmente a representação pictórica. Então, é aquilo que ele olha e ele passa aí para a tela, onde um tema pode ser uma paisagem natural ou imaginada, natureza morta, cena mitológica ou cotidiana. Mas, independente disto, a pintura manifestar-se-á como um conjunto de cores e luz. Essa foi praticamente a única abordagem dada em toda a arte ocidental até meados aí do início do século XX. Então, vamos pensar, quando a gente fala aí que a arte é uma forma de expressar nossos sentimentos, ideias, através da imaginação e da criatividade, a gente está falando aí dessas técnicas, né? O artista ele pode desenhar, ele pode pintar, ele pode dançar, ele pode cantar, ele está manifestando isso. E quando a gente fala da figurativa, é o retrato aí do que ele vê. O seu ponto de vista, você olha e identifica exatamente o que ele quer passar. Bom, e aí a gente vai continuar. Além dessa parte figurativa, como eu falei, nós temos aquela que é abstrata. A gente se baseou aí nas imagens, né, de Paul Cézanne, e aí a gente fala do cubismo, que é aquela geometrização das formas, a gente olha e não reconhece, né? Precisamos usar aí muita imaginação para ter um entendimento. Então, a partir das pesquisas de Paul Cézanne, os artistas começaram a perceber que era possível lidar com realidades que não necessariamente as externas, dialogando com características dos elementos que são próprios da pintura, como a cor, a luz e o desenho. Com o aprofundamento dessas pesquisas, Vasilij diz que chegou à abstração total em 1917. A pintura abstrata não procura retratar aí os objetos ou paisagem, pois está inserida em uma realidade própria. Então é aquela, né, aquele desenho, aquela imagem que eu falo assim, você pode usar o que você quiser, pontos, linhas e formas e colocar a sua imaginação para funcionar. Não precisa ter aí a forma definida. E nesse caso eles usam muito a forma geométrica. Bom, e aí nós temos então a definição. Deixa eu dar uma olhadinha, quem está aqui comigo. Ok. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu passei lá pela sala de vocês, no presencial. Sinto falta de vocês. Bom, e aí a gente tem então a definição de tudo isso. Nós temos a arte de pintar uma superfície, tal como papel, a tela ou a parede. É a técnica de aplicar pigmento em forma líquida a uma superfície, atribuindo-lhe matizes, tons e textura, e diferencia-se do desenho pelo uso dos pigmentos líquidos e do uso constante da cor, tá bom? Quando a gente fala aí também da pintura, nós sabemos que nós temos vários gêneros. E quando a gente fala de vários gêneros, a gente fala dos temas, dos estilos, né? Tudo isso aí faz uma diferença. Nós também, nas artes, nós temos também os ícones, né? Que no caso aí é a representação artística da divindade ou dos temas religiosos. Então, a gente trabalha tudo isso. Por que a gente trabalha tudo isso? Porque faz parte da nossa história. Para que chegássemos aqui, muita coisa evoluiu. Imaginem vocês se lá atrás eles não tivessem descoberto uma forma de desenhar, de pintar, de escrever, de se comunicar. Como seria hoje em dia?
Hoje nós estamos na era da tecnologia. Mas pensa, se não tivessem descoberto, por exemplo, a roda, a luz, será que estaríamos hoje nesse ponto que estamos? E após pandemia, vocês já pensaram quantas coisas estão surgindo? Eu vi, gente, no Face, um carrinho de mercado. Vocês viram esse? O carrinho de mercado agora é computadorizado, já está em teste lá nos Estados Unidos. E aí tem uma câmera no próprio carrinho. Você passa pelos corredores, você pega o produto, passa o código de barra, ele já vai calculando. Também esse carrinho ele vai pesando os alimentos que precisam ser pesados, não precisa mais ir no caixa. E eles também indicam o local que fica o produto que você está procurando. Olha só que bacana, e já está em teste. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, porque não é assim, faz um teste e já está tudo certo. São vários, né? Tem coisas como a lâmpada mais de 1000 vezes. Imagina se tivesse desistido. Então, a gente sabe que muita coisa vai surgindo, mas que a pintura foi importante, que o desenho é importante, porque é uma forma de manifestação, certo? Então, vamos lá. E aí a gente vai continuando. Nós temos aí, como eu falei, vários gêneros, porque fala dos temas, a gente fala dos estilos, então nós temos aí a natureza morta, nós temos aí a paisagem, nós temos o retrato ou o autorretrato, aí a pintura de gêneros, os ícones. Nós temos a cor, né? Quando a gente fala de cor, a cor nos causa sensações. Aí a gente trabalha com as principais, que são as cores primárias, onde tudo surgiu, que é o azul, o vermelho, o amarelo, mas quando a gente fala cores quentes, cores frias, né? Cores quentes, gente, lembra o fogo, então o que que lembra o fogo? Aí a gente começa a citar o sol, a gente começa a citar aí a fogueira, né? A gente começa a citar tudo que é quente. Quando a gente fala cores frias, a gente lembra das geleiras, do mar, das florestas. Então, quando vocês eram menores, a gente começou no passo a passo, lembra? Lembra lá quando vocês eram bem novos? Hoje a gente faz aquela revisão geral. Professora, mas para que eu tenho que saber isso hoje em dia? Então pensa, vou tirar minha carta aí, né, de motorista. Aí você tem lá o semáforo, o que que eles usam? Usa as cores? Vocês vão para qualquer lugar. Qual é o foco para chamar a atenção? Não são as cores. Então, elas fazem parte do nosso dia a dia. Tudo tem cor, tudo tem brilho. Porém, imagine se fosse tudo cinza. Então, é importante que a gente tenha essa base, né? Então, a cor é a base da imagem, ele é um elemento fundamental da pintura, transmite sensações aí de calor, frio, de profundidade, de sombra, e as principais cores, como eu falei, são as cores primárias. Azul, amarelo, vermelho e todas as outras, né, vão surgindo a partir dessas. E aí nós temos técnicas, nós temos aí o médium ou aglutinante, que serve para fixar aí os pigmentos na superfície onde se pinta. O suporte mais comum continua sendo a tela. Os materiais utilizados são escolhidos consoante o gosto pessoal do pintor. Então, pode ser papel, pode ser tela. Nós temos uma variedade agora de tintas, né? A mais comum é a acrílica, a aquarela, a guache, mas nós temos muita aí pintura a óleo, tem vários tons pastéis, e os artistas eles vão aí encontrando qual é que ele mais prefere, qual faz sentido na sua obra, na sua arte. Então, tem artistas que eles, né, usam variedades, outros escolhem apenas uma e fazem aí todas as suas artes. Nós temos vários pintores famosos, entre eles Leonardo da Vinci, que a gente estuda até hoje. Leonardo da Vinci é um artista completo. O que ele não sabia, ele estudava, porque para ele era importante. E ele usava as artes como uma forma de manifestação. Então, foi muito importante, principalmente no século em que viveu.
uma época em que artes e ciências era muito valorizada. Nós temos Miguel Ângelo, Rembrandt, Pablo Picasso, Van Gogh e Salvador Dalí, como aí citado, né, os pintores famosos. Mas nós temos muitos outros. E aí a gente vai falar de Claude Monet. Quando a gente fala de Monet, a gente fala aí das pinceladas leves. Então ele gostava de pintar a natureza, gente. Tudo ao ar livre. Gostava muito, muito de pintar paisagens. E aí a gente fala que ele dava ênfase à luz, ao movimento, né? Como é que é essa obra dele? A gente sabe que ele começou cedo, sua tia que incentivou, porque ela era amante da pintura. Ele também fez várias caricaturas, como eu disse, mas ele sempre teve interesse pela luz, pela cor. Ele dizia que trazia sensações. Então, vamos ver quais são essas sensações que causava a ele? Então, Claude Monet, de 1840 a 1926, ele foi um pintor francês aí, considerado um dos mais importantes pintores da escola impressionista. Quando a gente fala de impressionista, são as impressões. Então, ele pintava aí uma cena, mas não totalmente a realidade, digamos assim, mas aquilo que ele sentia, que ele via, que lhe tocava, né? Então, é a impressão de uma cena e não a realidade. Claude Monet, então, ele foi um dos precursores aí do impressionismo. O termo impressionista surgiu durante uma exposição realizada em 1874, quando o quadro de Monet, Impressão Nascer do Sol, foi criticado por retratar a impressão de uma cena e não a realidade. O termo que fora usado pejorativamente se tornou corrente e Monet passou a ser considerado o chefe da escola impressionista, uma das mais importantes da história da pintura. Seus quadros encontra-se hoje no Museu Marmottan Monet, em Paris. E aí, gente, isso cai na prova do quarto bimestre. Anota aí a data de hoje e anota o tema. Bom, por quê? Porque se precisar ver a aula gravada, você já tem a data certa. Na hora de procurar fica mais fácil. Quer tirar print? Tira aí também. Então, como foi a infância dele? Claude Monet nasceu em Paris, na França, no dia 14 de novembro de 1840. Filho de um modesto comerciante, com 5 anos mudou-se com a família para Saint-André, próximo ao porto de Le Havre, na Normandia. Desejava ser pintor e recebeu o incentivo da tia Maria Jeanne Lacadre, uma amante da pintura. Com 15 anos, ficou conhecido em sua cidade por fazer e vender aí caricaturas. O interesse de Monet pela luz e pela cor teve influência nas gravuras japonesas de Hokusai e na pintura de Eugène Boldin, que os incentivou a praticar a pintura ao ar livre e se tornar um pintor paisagista, pouco comum aí na época. Aí depois teve a mudança para Paris, e quando a gente fala aí dessa mudança para Paris, foi aí no período entre 1859 e 1860. Monet viveu em Paris, onde se entusiasmou com as pinturas de Charles d'Albane e Constante Troyon, na escola de Barbizon. Apesar da insistência da família, recusou-se a ingressar na Escola de Belas Artes e preferiu visitar os locais frequentados pelos inovadores da época. Passou a trabalhar na Academia Suíça, onde se tornou amigo do ainda estudante Camille Pissarro, em 1861. O serviço militar na Argélia interrompeu aí a experiência, mas em 1862, depois do serviço militar, Monet voltou a Paris para estudar no ateliê de Charles Gleyre, onde conheceu Renoir, Frederic Basile e Alfred Sisley. Levava uma vida nômade
e de frequentes dificuldades. Apesar do sucesso do retrato de sua amante Camille Doncieux e o quadro A Varanda à Beira do Mar, perto do Havre, de 1866. Então, ele passou por muita dificuldade financeira, gente. Hoje a gente fala dele como sendo um grande artista, mas na época não era bem assim. Em 1860, Claude Monet casou-se com Camille Doncieux, mãe de seu filho Jean, nascido aí em 1867, para fugir da Guerra Franco-Prussiana. Como a maioria dos artistas, a família refugiou-se em Londres, onde, junto com Pissarro, conheceu o marchand Paul Durand Ruel, mais tarde seu agente. Em 1872, retorna aí à França e instala-se em Argenteuil, um pequeno povoado no subúrbio de Paris, cercado de campos, na margem aí do Sena, onde as belas paisagens serviram aí de inspiração para numerosas obras, entre elas Regata em Argenteuil, tá? Aí nós temos a imagem aqui da sua obra. Ainda em 1872, Monet esteve em Le Havre, onde a luz do amanhecer e seus reflexos sobre a água o inspiraram aí para a elaboração da tela e impressões ao nascer do sol, onde usou a típica pincelada interrompida. Em 1874, rejeitados pelo Salão Oficial, o grupo de pintores que partilhava algumas técnicas e certos temas organizou sua primeira exposição no estúdio aí parisiense do fotógrafo Félix Nadar. A tela Impressão Nascer do Sol foi criticada pelo pintor e escritor Louis Leroy por retratar impressões de uma cena e não a realidade. O título da obra deu origem à escola, então, impressionista. Qual é a impressão aí que vocês têm dessa tela? Para vocês, chama atenção? Porque observa aí os detalhes. Ele realmente desenhava, né, de acordo com o que ele sentia, quais eram as suas impressões. E essas pinceladas leves e aí interrompida não agradou aí a um grupo que eles eram muito ligados àquelas artes clássicas que seguiam já os padrões estabelecidos, né? Mas qual é a impressão que vocês têm dessa arte? Chama a atenção de vocês? Realmente foi importante para a história? Quando vocês observam algo pela primeira vez, como é, gente? Primeiro não fica aquela impressão? Ah, eu acho dessa forma. Às vezes vocês vão conhecer, por exemplo, viu uma pessoa. Dizem que a primeira impressão é o que fica, não é? Só que depois que vocês vão conhecer, vão saber a respeito, vocês percebem que é muito diferente aí da realidade. E foi isso que o artista fez. Ele deu a impressão que ele tinha aí sobre aquele espaço, sobre o que ele tinha em mente, então ele passou para o papel a sua impressão. Isso não agradou, não, muitos na época. Assim como tudo que surge que é novo, né, gente? Então vamos pensar em nós. Pensa aí, começo do ano. Estava tudo indo bem, de repente, o que houve com a nossa cidade? Ah, desmoronou o morro. Acabou a luz num determinado dia. Semana de chuva. Depois veio a pandemia. O que causou conosco? O novo chocou. A gente não sabia como lidar com tudo isso. É ou não é, gente? Para aí vocês, pensem. Não passamos pelaquela, né, zona do medo? Por quê? Porque a gente estava tão tranquilo com a nossa rotina diária, a gente se sentia seguro. De repente, a gente teve que sair dessa zona de segurança,
E aí a gente foi para a zona do medo. Meu Deus, será que tudo isso vai dar certo, né? O que eu posso fazer? E agora? Quantos obstáculos? Não sei como é que vou ficar. A gente assistia ao noticiário só notícias tristes. Como é que lidar com aquilo? Então, nós passamos, gente, por isso. E a gente era muito influenciado pelo que os outros falavam. Normal. Não for só vocês, comigo também, né? Até uma época que eu parei de assistir o noticiário, porque não dava. Daí, depois disso, o que que a gente percebeu? Que a gente conseguiu passar por essa fase. Aí a gente veio para a zona do aprendizado, a gente começou a então ter novas ideias, a gente começou a ter novos objetivos, a gente começou a perceber que nós somos capazes, né? Passamos disso também, gente. E aí, quando a gente vai passando, a gente vai percebendo que a gente vai crescendo. Só que quando a gente está ali ficando equilibrado, vem e muda de novo. E vai ser assim a vida inteira, porque a gente está em constante transformação, em constante modificações. E vocês, como estão crescendo, vocês já acompanham isso aí, diferente dos pequenos, por exemplo. Os pequenos, os pais estão ali dando suporte. Vocês não, vocês já estão lidando com esses obstáculos. Como é que fica? É fácil? Nem sempre, né? Então a gente tem que fazer aí a nossa parte. Só que muitas vezes choca o que é novo. Isso também acontece com os artistas. Eles vêm, tentam inovar, né? O que acontece? A própria sociedade, ela recrimina, ela discrimina aquilo. Não, não é assim. Então precisa-se um processo grande até que eles consigam aí mostrar o ponto de vista dele. E aí, quando isso ocorre, surge aí um novo movimento. Então, novas técnicas, novas habilidades, o porquê daquilo, né? Mas, a princípio, existe a crítica grande. E aí, em agosto de 1878, o artista mudou-se para VT Will, onde pintou aproximadamente aí 150 obras. Nesse mesmo ano, nasceu seu filho Michel, em 1879, com a morte de Camille. Monet e seus filhos se mudaram para a casa de Alice Oched, esposa de um de seus patrocinadores em Poissy. Então, ó, quando a gente fala nômade, ele não parava mesmo, era de um canto ao outro, gente, sempre. Em 1883, muda-se para Giverny, a noroeste de Paris, próximo ao rio Sena, local que serviu de inspiração aí para belas pinturas. Em 1892, casa-se com a viúva Alice Oched, com quem viveu aí até a sua morte. Claude Monet morreu com graves problemas na visão em Giverny, na França, no dia 5 de dezembro de 1926. Tudo bem aí, gente? Vocês estão anotando alguma dúvida, gente? Vai perguntando aí, tá? Hoje a gente está falando sobre a pintura, sobre as várias formas, sobre o artista. Por que que a gente está falando? Já caiu em concurso. Então, vocês, como estão já no segundo ano, logo terceiro, então pode cair na prova do Enem, pode cair em concursos. Fiquem atentos, tá bom? Tudo tem um objetivo. Então, quais são as características da obra de Monet? Apesar do pintor francês ter criado aí uma série de obras diferentes, existem alguns traços comuns nas telas que nos levam a crer que haviam características gerais norteadoras do seu trabalho. Vejamos agora alguns dos principais atributos das suas obras. Nós temos aí Monet costumava, então, pintar telas ao ar livre, que tinham como tema principal a paisagem, em geral, praticamente desabitada. Lembra que eu falei? Ele pintava a paisagem, não as pessoas que estavam nessa paisagem. Por isso que a gente fala a impressão, né? O criador tinha preferência, sobretudo, por reproduzir paisagens campestres. Ele via a natureza como o principal protagonista aí do seu trabalho. Outro denominador comum da sua estética era o fato de dar vida a cenas
do cotidiano. Não lhe interessava a pintura de ocasiões especiais ou de eventos memoráveis. Então, ele gostava muito de pintar o que acontecia com ele. Então, ele estava lá próximo ao Rio Sena, ele gostava de pintar a natureza do local, tá? As pinturas impressionistas de Monet, caracterizada aí pelas pinceladas leves sobre a tela, carregavam um ar desfocado. Ele procurava reproduzir imagens turvas, como se estivesse aí embaciada. Embaciada é a mesma coisa de embaçada, opaca, tá bom? Outro fator a se observar é o uso de cores vivas, segundo o próprio pintor. E aí nós temos o impressionismo. O impressionismo, então, é um movimento artístico aí surgido na França aí no século XIX, que criou uma nova visão conceitual da natureza, utilizando pinceladas soltas, dando ênfase na luz e no movimento. O seu nome deriva da impressão, nascer do sol, de Claude Monet. Então, marca aí, gente, o que é impressionismo. Com certeza, essa será uma das questões importantes na prova do quarto bimestre. Então, anota aí. Tira print, anota, tá bom? Então, impressionismo, visão conceitual da natureza, utilizando aí pinceladas soltas. Ele é um movimento artístico. A impressão do nascer do sol de Claude Monet. Uma das grandes características então, do impressionismo, pintar as telas ao ar livre, sem se preocupar aí com os preconceitos do realismo ou da academia. Lembra que era para ele ir lá para a Faculdade de Belas Artes, ele não quis? Ele quis ir onde estavam os artistas da atualidade. Então, mudou aí o conceito, né? A tendência estilística que dominou a pintura, sobretudo francesa, no último quarto do século passado, anti-acadêmico e anti-romântico. O impressionismo preparou o caminho para todas as manifestações artísticas que lhe seguiram. Então, ele não queria seguir aqueles padrões estabelecidos, ele queria simplesmente criar, né? Usar toda a sua imaginação para compor a sua obra. E foi exatamente o que ele fez, e aí sim surgiu o movimento. Também uma das características da pintura do impressionismo era pintar a mesma paisagem em diferentes horas do dia e do ano, tá bom? Eu trouxe aí alguns desenhos para vocês verem, mas acredito que nem dê tempo. Mas se der, eu mostro só para vocês terem ideia. Nós temos aí a impressão do sol nascente, foi esse quadro que deu origem aí ao movimento artístico impressionismo, devido à crítica feita ao quadro por Louis Leroy. A expressão foi usada originalmente de forma pejorativa, mas Monet e seus colegas adaptaram o título sabendo aí da revolução que estavam iniciando. Então, eles adotaram aí esse título. Essa pintura é, na realidade, uma vista para o porto de Havre, notando-se os barcos e as fumaradas das indústrias. Olha aí. Nós temos, então, a impressão aí do sol nascente, nós temos as obras, temos a Lagoa aí das Ninfas, que pertence a uma série de pinturas de Claude Monet, em que o tema principal é a ponte arcada, de estilo japonês. Aqui Monet mostra um jardim em pleno verão, com a densa e brilhante folhagem verde e as pinceladas descendentes e unificadas, que são equilibradas por confiantes pinceladas horizontais. E aí a gente fala que ele teve influência do artista japonês, né? A partir de suas obras, nós tivemos várias releituras. Então, olha só aqui, ó. A Lagoa de Pato. A Catedral de Rouen, que foi o tema preferido de Claude Monet em 1893, pois passou um ano a pintá-la, tendo feito cerca de 50 quadros em horários diferentes, reproduzindo a incidência da luz, para assim poder analisar as diferentes influências
que a luz pode exercer sobre a percepção e sobre a realidade. Nós temos vários exemplos, olha só, o parlamento inglês, temos aqui, olha lá, a mulher com guarda-sol, então a gente sempre percebe essas pinceladas leves. Aqui vários exemplos da arte dele,